Olá, boa tarde. Temos agora mais um Manhã no Divã, hoje à tarde. Então eu vou me pronunciar porque as pessoas estão ligando para mim, pedindo uma posição sobre a questão do juiz que decidiu voltar a uma questão polêmica, antiga, que é o tratamento do homossexual. E realmente, né, a gente fica pensando, como é que essas coisas ainda voltam, hein? Boa tarde, Ranulfo. Tudo bem, amigo? Dos Estados Unidos, é isso? Diga pra gente de onde que você é. Rodrigo Stilinski, boa tarde. Compartilha para nós aí, diga de onde que é. E, enfim, as pessoas estão me perguntando, Luiz, você como psicanalista, como é que você vê isso? Então, meus amigos, é complicado, porque isso já foi resolvido há tanto tempo, né? De vez em quando tem um retrocesso, as pessoas parecem que não conseguem compreender. Eu sei que é difícil ao hétero compreender o que é ser homossexual. Eu sei que é difícil. Sou hétero e fico imaginando, mas puxa, se a gente não entende a coisa, como é que a gente pode, como juiz, legislar a respeito dela? Então, pelo menos, pegue informação, e pegue informação com quem com quem se identifica, e não tentar falar com um olhar preconceituoso, religioso, nada científico, tá certo? É claro que existe teoria biologizante sobre a homossexualidade, mas essa teoria não é científica, né? Na carta de Freud para o presidente da Associação de Psicanálise, que perguntou a ele se deveria o homossexual ser aceito na sociedade, ele disse que isso não era motivo nenhum para análise. Ele se pode analisar outras questões, a sexualidade jamais. Então, por que as pessoas teimam em tentar enquadrar o homoafetivo? E não é nem homossexual, é homoafetivo. Como eu disse no Manhã no Divã de ontem, os homossexuais não saem transando toda hora na rua, como se fossem animais. Aliás, nem os animais fazem isso. Então eles são homoafetivos, são pessoas que se identificam, que se apaixonam, que amam o indivíduo, que tem o mesmo gênero, é só isso. Então por que a gente quer enquadrá-los? Qual o problema? O que o homossexual incomoda a família do hétero? Entende? Eu entendo a cabeça do hétero preconceituoso e ignorante, que não tem esclarecimento. Porque nem sempre eu fui esclarecido acerca do assunto. Mas como é que eu fiz para eu aprender? Primeiro eu comecei a fazer a seguinte reflexão, que eu vou convidar todos que estão me ouvindo aí a fazer comigo. Primeira coisa, vamos lá. Se você é homem, ok? Se você é do gênero masculino, você consegue entender o mundo feminino? Você consegue entender a psicologia feminina, o psiquismo feminino, como a mulher sente, como ela vê o mundo, como ela projeta o mundo dentro de si? Fala a verdade, você que é homem, você consegue entender a mulher? Eu respondo por mim, eu não. E eu sou psicanalista, sou especialista na psique humana e eu não consigo entender as mulheres. Bom, a mesma coisa se eu perguntar a uma mulher, você consegue entender os homens? Ela vai dizer que não. Então, se o homem não consegue entender a mulher e a mulher não consegue entender o homem, como um heterossexual quer entender como o homoafetivo se comporta, como ele pensa, como ele projeta, como ele planeja, como ele se comporta. Não tem como isso acontecer. Sabe, não está dentro do nosso campo de entendimento. Se tem alguém que poderia fazer isso, seria o homoafetivo, e não um juiz, gente, eu sei, deve estar esclerosado, devia aposentar. Que é assim que acontece no judiciário, né? Quando o juiz faz uma bobagem, a punição dele é a aposentadoria, que aí ele não precisa trabalhar mais e vai receber. De repente é isso que ele está procurando, caçando briga com o país inteiro, com o mundo inteiro, envergonhando o nosso país.
Porque ó, as pessoas de outros países olham esse juiz e pensam assim, gente, olha como é que o brasileiro é atrasado. Olha como ele é retrógrado. No mundo todo não tem mais essa discussão, acabou isso, né? Esse movimento, sabe, isso já caiu faz mais de um século. E aí agora aparece alguém querendo discutir isso. E aí as pessoas ficam aflitas, entram na internet, me telefona, me mandam WhatsApp. E aí, Luiz, o que você fala sobre isso? Eu já falei ontem a gente conversou demoradamente. Se você for na minha live aí, você vai ver que eu fiquei 40 minutos falando da bissexualidade. E aí eu acabei falando também da homossexualidade. Então, do ponto de vista da psicanálise, é proibido, não é possível a pessoa tratar. Eu sempre falo com os meus alunos, as pessoas que fazem formação comigo, é claro que as pessoas vêm cheias de preconceitos, porque não tem esclarecimento, a mídia não ajuda isso daí, a mídia faz o jogo de deputados ultra radicais do meio religioso, infelizmente, isso aí está por trás da religião dominante, aquela ideia, velha ideia do sexo como pecado original. Gente, quanto tempo se passou? O sexo é um pecado original, de acordo com a tradição bíblica, e ele só pode ser justificado se for para reprodução. Aí eu pergunto você, quem é que transa para reprodução? Veja bem, eu tenho 5 filhos. A minha caçula está com 16 anos. Eu sou vasectomizado, então eu não posso fazer sexo, porque eu não vou mais reproduzir. Outra coisa, se eu tenho 5 filhos, então nos 26 anos de casado que eu tenho, eu só fiz sexo 5 vezes, porque só pode para reprodução. Então compreende a grande bronca da religião com, sobretudo dos religiosos retrógrados. O Papa tem uma postura completamente diferente, tem a cabeça muito mais aberta, mas a grande problemática aí está na questão da reprodução. Mas veja, o hétero não reproduz. Vamos pegar um pastor desses bem tradicionais e perguntar a ele, meu filho, meu amigo, quantos filhos você tem? Você tem 5 filhos, você tem 10 filhos, você tem 2 filhos. Você só transou essa quantidade de vezes na vida? Então não justifica, meu Deus. Né? E perguntar se for um padre, como é que você discrimina se você é padre? Né? Se for um espírita, a mesma coisa, mas normalmente tem um viés religioso por trás disso. Quer dizer, a gente percebe que a gente anda e volta, anda e volta. É como se fosse cíclico. Né? Mas, acima de tudo, isso é questão de direitos humanos. A gente não pode querer interferir na vida do outro. As pessoas são independentes, eu não posso querer interferir na vida do heterossexual. Existe uma tese psicanalítica muito interessante para a questão da homofobia. Esse povo que fica combatendo o homossexual. Eu tenho o meu argumento, que eu digo o seguinte, de acordo com Freud, existe uma coisa chamada projeção. É uma fuga da realidade. O indivíduo foge da sua própria realidade. É a projeção. Então o que acontece? Toda pessoa que encrenca, que persegue, que quer debater, não quer concordar, que quer que o homossexual mude de vida, no fundo ela é homossexual. Ela quer que o outro mude lá para poder não provocar tanto ela aqui. Então é uma projeção. Então, inconscientemente, o homofóbico, que é essa pessoa que fica criticando, que fica levantando bandeira contra o homossexual, que fica nos bares bebendo e falando. Então, essas pessoas, normalmente, o que acontece? Para elas, o homossexual é uma afronta. Por que é uma afronta? Porque ela está tendo maior dificuldade para trancar a sua homossexualidade dentro do armário. Então, quando ela vê uma outra pessoa feliz, se manifestando à vontade, com liberdade, com leveza, quando ela vê 2 homens de mãos dadas, 2 mulheres de mãos dadas, 2 homens se beijando, 2 mulheres se beijando, então aquilo, por que é uma agressão para ela? Porque ela percebe, o homossexual que está dentro dela, começa a querer pular, porque fica com inveja, porque fica querendo imitar aquele comportamento. Então, no fundo, é a homossexualidade ali tentando lutar. Então esse é o argumento, é a projeção. Tem uma outra tese também muito interessante, que
que é uma tese um pouco mais profunda, que a gente pode conversar sobre isso. O que leva, muitas vezes, uma pessoa, um pai, né? Essa tese vale mais para o pai, para a mãe, para aqueles que já tiveram filhos. A tese diz o seguinte: como a sociedade repudia a homossexualidade, pelo menos do passado, acontecia isso, então o que ocorre? Eu, na hora de abraçar os meus filhos, quando eu abraço o meu filho, eu não tenho nenhuma reserva. Quando eu abraço a minha filha, eu abraço da cintura para cima, por causa da proibição do incesto. Então eu não quero provocar, eu não quero sentir desejo por ela, então eu abraço da cintura para cima. No entanto, quando um filho declara que ele é homossexual, é como se ele me enganasse. Por quê? Tantas vezes eu abracei ele da cintura para baixo e eu posso ter sentido desejo. Essa é uma tese, parece muito estranha, mas do ponto de vista inconsciente, se a gente observar, pode ser que seja isso. Porque outro motivo não há para a pessoa aceitar o homossexual. Quem diz que para beijar tem que ser um homem e uma mulher? Quem diz que para fazer sexo tem que ser um homem e uma mulher? A religião, quem disse? Aonde? Está na Bíblia? E daí? Quantas bobagens estão na Bíblia e a gente não segue? Quando o apóstolo Paulo fala, por exemplo, que a mulher não pode levantar a voz na igreja, tem mulher que fica caladinha da igreja obedecendo ao apóstolo Paulo? Quando fala do jejum, as pessoas ficam sem comer. Quando Salomão tinha 700 amantes, alguém tem coragem de ter 700 amantes? Vai seguir o exemplo de Salomão? Quando Davi matou Golias, alguém vai sair por aí matando em nome de Deus? Quando o profeta Elias traiu o próprio irmão, alguém vai fazer como o profeta Elias? Então, gente, tem tanta bobagem na Bíblia. O que a gente tem que reter da Bíblia é Jesus Cristo. E pelo que me consta, Jesus Cristo em momento nenhum ele discrimina. Ele adota, ele propõe modelo de comportamento limitado. Jesus acolheu a mulher adúltera, a mulher estava traindo o marido dela, ele acolheu, ele protegeu. Jesus acolheu a prostituta de Magdala, era uma prostituta que todo mundo repudia até hoje. Debocham delas, como se elas existissem sem aqueles que as prostituem. Jesus acolheu o ladrão. Você quer a figura marginal mais desmoralizada que o ladrão? Até na cadeia, as pessoas respeitam muito mais o assassino, o traficante, o sequestrador do que o ladrão. O ladrão apanha normalmente, porque ele é desrespeitado. E Jesus acolheu o ladrão. Então Jesus sempre acolheu. Então o que vale na Bíblia é a mensagem de Jesus. O restante, pessoal, a gente acolhe o que é interessante, o que não serve como base. Não serve. Porque se é para seguir a Bíblia, vamos seguir Salomão. Então os homens vão arranjar 700 amantes, tem que ter dinheiro, obviamente, né? As mulheres vão ter 700 namorados, mas tem que ter dinheiro. Entendeu? Então, assim, são coisas que não dá para entender. Então, do ponto de vista psíquico, ponto de vista mental, a homossexualidade não é uma doença, não é um desvio. O indivíduo ele nasce homossexual, ele não aprende, ele é e pronto. É como o hétero. Algum dia você chegou a pensar, eu vou ser hétero. Não, você simplesmente é. Né? Um dia a mocinha se interessou por um coleguinha adolescente, se apaixonou por ele. Eu me apaixonei pela primeira namorada. Então, se é assim com o hétero, também é assim com o homem. Ele não escolhe, sabe? Na cabeça doente do homofóbico, porque ele sim é doente. Acho que a gente tem que criar um mecanismo para tratar a homofobia, a pessoa que discrimina. Essas pessoas precisam ser tratadas. E algumas delas vão ao consultório. Vocês pensam que não vão? Vão. Tem mãe que vai no consultório, pai, que diz assim, eu não aceito meu filho homossexual. Como é que eu faço? E a pessoa se trata comigo. E aí eu vou mostrando para ela que não tem nada a ver. E aí a gente vai dialogando, ela vai buscando outros exemplos. Na natureza, um dia eu passei e vi 2 cães. Um cão lambendo o pênis do outro cão. Ora era um que fazia,
Ora era o outro que fazia. Uma cena homossexual entre os cães. Então o homem não inventou a homossexualidade, é uma realidade, é uma identidade dele. Não é ele que inventa. Percebe? Todos os animais vertebrados, todos os mamíferos têm. A gente tem vários registros científicos disso. Né? Então, alguns animais são só homossexuais, por exemplo. Né? Eu me lembro de um cachorro do meu irmão, o nome dele era Nick. O Nick, ele a vida inteira, ele viveu muitos anos, mais de 15 anos, agora já morreu. Mas o Nick, por exemplo, ele nunca transou com uma cadela, nunca que se interessou. Quando o meu irmão ia à casa de alguém, ou alguém ia nos visitar, que tinha um cachorro macho, o Nick ficava todo encantado, ficava rodando e brincava, e a gente percebia que era o que realizava o cachorro. Então não é algo que a gente escolhe, não é algo inventado no humano, entende? Não é inventado. É só você raciocinar. Você que é hétero, raciocina. Algum dia você pensou em ser hétero? Então, meu amigo, então, minha amiga, se você nunca precisou pensar para ser hétero, o homossexual também não precisa pensar para ele ser. Pelo contrário, o que ele tem que pensar muito é como lidar com o preconceito, com a discriminação, com a não aceitação das pessoas que o amam. É isso que ele tem que pensar. E é isso que provoca depressão, angústia e muitos suicídios. Nós estamos no mês amarelo, no mês de combate ao suicídio, e o juiz me solta essa pérola, envergonhando o Brasil inteiro perante o mundo, perante o próprio país. Quer dizer, as pessoas vão nos ver como uns retardados, como uns gorilas, como se a gente não tivesse inteligência. Porque um juiz, uma pessoa que teve um terceiro grau, que passou num concurso, chegou a essa condição. Aí eu fico pensando, qual é o critério para a seleção desse tipo de profissional? Vamos pensar direitinho? Qual é o critério? A gente tem o Gilmar Mendes, que faz coisas que até Deus duvida. E aí a gente vai vendo que como é que está isso? Quer dizer, esse é o papel do judiciário, tem tanta coisa para fazer. E o judiciário se metendo na vida sexual das pessoas. Tenha santa paciência. Vamos discutir abuso sexual infantil, vamos discutir estupro de crianças, vamos discutir prostituição infantil. Isso sim merece envolvimento da justiça. E não se a pessoa vai ser homossexual ou não, e não o direito de tratar o homossexual, não. Então, para mim é muito claro, quem precisa de tratamento é aquele que é preconceituoso. E eu digo, o meu consultório está aberto para essas pessoas. Busque ajuda. Falando sério mesmo, não é brigando. Falando sério, se você é pai, que a gente sabe que não é por mal, é por falta de esclarecimento. Se você é pai, se você é mãe, se você não consegue aceitar a homossexualidade, busque tratamento, busque terapia. Porque querendo ou não vai surgir um homossexual na sua família, porque hoje no mundo 10% das pessoas são homossexuais e daqui a pouquinho serão mais, não porque aumenta, mas porque as pessoas têm a coragem de viver a sua própria sexualidade. Cada vez mais isso vai acontecer. Então, se você tem preconceito, é você quem está precisando de terapia, é você que está precisando de tratamento e não o homossexual que apenas quer ser feliz. Ele pode buscar terapia para outras coisas, como a gente busca, mas não com relação à homossexualidade, tá bom? Então aí, os amigos aí que pediram, espero que tenham visto, e aí agora quando me ligarem, quando me mandarem mensagem no WhatsApp, vou dizer, tem a live gravada, vá lá, que a gente conversou sobre isso. Agora eu vou fazer a leitura de quem está participando. Eu nem avisei todo mundo, então a audiência não está tão alta como sempre, mas tem muita gente aí participando. Vamos lá. Começando aí pela... Eu também vou responder as perguntas, hein? Se tiver pergunta aí, eu vou responder. Bom, gente, começar aí pela Tânia Maria, que está assistindo. Obrigado aí pela audiência, Tânia. Tudo bem com você, Tânia? Tânia é lá de Pernambuco. Sara Durães também está assistindo. Deixa eu ver quem mais. Nossa, tem muita gente aí.
acompanhando, né? Cristina Rocha, um abraço, Cristina. Deixa eu ver quem mais. Lélia Tavares Pereira também assistindo. Vamos multiplicar essas informações. Vamos fazer chegar a mais pessoas. O John Harley, né? A gente está sempre aí nos acompanhando. Um abraço, John Harley. Daniel Geiger. A Jane Maria está dizendo, boa tarde. Está faltando amor. Não podemos julgar. Todos nós somos pecadores. Como é que é? Todos nós somos pecadores imperfeitos. Perfeito é só Deus. Inclusive essa questão da homossexualidade aí não é nem questão de pecado, porque o sexo não é pecado, Jane. Sexo é amor, né? O sexo é amor, o sexo não é pecado. Pecado é roubar dinheiro público. Pecado é... que mais? Abusar das crianças. Pecado é deixar as pessoas passar fome nas ruas. Pecado é comprar uma mansão enquanto o outro não tem onde morar. Pecado são outras coisas que a gente, né, não tem prestado atenção. Mas viver a própria sexualidade não é pecado. Não é pecado, né? Pecado é não aceitar o outro. Pecado é falar mal da vida alheia. Pecado é comer demais, depois ficar obeso. Ou, por exemplo, eu tô diabético, agora tô tendo que fechar a boca, porque eu cometi o pecado de comer muito, né? Mas viver a sexualidade não é pecado não, Jane. Tá bom? Sexo é pro prazer também. Sexo é para ser feliz. Sexo é para afetividade, não é só para reprodução. Reprodução é apenas uma minúscula parte da importância do sexo. Francis Solon, a Wanda Neilza Moreira assistindo. Ciomeire Castanho, um abraço, Ciomeire. Lani Santos. A Ravana, tem um monte de gente novata aí. Ravana Carvalho assistindo. Dalva Rangel, um abraço da minha amiga Dalva. A Maurício Malinverne da Cunha. Patrícia Raide, um abraço, Patrícia. Paulo Toledo da Luz. Sara Ruela. O Júnior Freitas. JJ, lá de Campos do Goitacás, ator. Um abraço, meu amigo. Um abraço para todo mundo aí do Maria Frank. É o pessoal aí de Campos do Goitacás, Rio de Janeiro. Tá, Priscila Mara Soares. Meu bem, basta ter respeito pelas pessoas. Legal, Priscila, é isso mesmo. Está faltando muito amor e respeito pelas pessoas. Está faltando. A gente tem que cuidar mais da gente, pensar menos no outro, né? Aí fala assim, mas Luiz, isso não é egoísmo? Não. Você pensar no outro para prejudicar o outro não é nada, não é altruísmo, né? O Chico Xavier tem uma frase muito legal que ele diz assim: a mim, ao outro, o direito de ser como é, e a de ser cada dia melhor, né? Então, a gente precisa viver mais, pessoal. Vamos viver mais, vamos pensar na gente, vamos fazer o que a gente gosta, vamos para os lugares que a gente gosta, vamos estar com as pessoas que a gente gosta, ter mais tempo para as pessoas, né? E pensar menos nas questões que é do outro, né? Sexo é uma questão de fórum íntimo, cada um responde por si. Camila Amaral, que está assistindo, um abraço, Camila. Adriana Cavalcante, lá de Recife, né? Abraço. Marcela Pereira. A Marcela é de Denver, não é isso, Marcela? Colorado, Estados Unidos, confere. A Lúcia Santos, a mãe da minha filha, Bárbara, né? Abraço, Lúcia. Abraço para todo mundo de Nova Venécia. Doroteia Merlo Isidoro, um abraço. O Eduardo Martins assistindo. Priscila Soares, eu li essa carta. Eu não li a carta não, Priscila, eu confesso que eu não li. É que hoje foi um bombardeio de gente me cobrando, né? Eu tenho 9.000 amigos no Facebook. Eu tenho 10.000 contatos de WhatsApp, que eu mando, né, aqueles vídeos por WhatsApp.
E aí pipocou. O vídeo que eu mandei hoje nem era sobre homossexualidade, era sobre depressão. Mas aí, depressão na terceira idade. Mas aí pipocou por causa dessa bendita carta que esse infeliz desse juiz escreveu, que depois eu vou ler, até para entender o que aconteceu. Deve ser o cansaço mental, deve ser a idade, não sei. Eu não sei qual é a idade dele, né? Então não vou também discriminar. Não sei se é a religião, o que fez ele a cometer essa bobagem. O fato é que se ele queria a atenção, ele conseguiu, né? O mundo todo está voltado para a insandice dele, né? Ele é um insano e isso queima o filme do país. Já basta o Donald Trump nos Estados Unidos, né, que chama a atenção para um desses aí. Eu acho que agora ficou na moda os ultras radicais chamarem a atenção. Rosemary Peixoto, o Pedro de Andrade, um abraço, Pedro. Graziele Ferreira, olha quanta gente, pessoal. Alex, basta ler a carta de Freud, que está bem clara, é verdade, Alex. Tema oportuno, está dizendo o Alex aqui, obrigado, um abraço, Alex. Luísa Azevedo, Rodrigo Stilinski, um abraço, Rodrigo. Quem mais? O Ranulfo, né? Já começou logo. Você foi o primeiro, né, Ranulfo? Já entrou logo e participando. Deixa eu ver se eu mostrei todo mundo, né? Eu já respondi as questões. Observei algumas que não precisavam ser respondidas, né? Algumas pessoas, nós temos aí o nosso público, são pessoas inteligentes. Eu sei que quem está aqui, tem que ir. Essa aqui acho que não li ainda não. Vamos lá. Carlos Aleixo não li, Dalva Rangel acho que eu já li. Parei aqui da Tânia Maria, vamos lá. Tem o Jefferson Narley Muniz, está dizendo, oi. Olá, Jefferson, tudo bem, meu amigo? Quem mais depois? Vem a Dalva Rangel, minha amiga Dalva Rangel, ela diz, oi, boa tarde. Então, manhã no divã, hoje é à tarde, Dalva, ele é extraordinário por causa do pedido das pessoas. O meu grande amigo Carlos Aleixo, que eu gosto muito, professor de história, que eu admiro muito. Boa tarde, Carlos. Estamos aqui, meu amigo, respondendo essas questões aí na visão da psicanálise, né? A visão da psicanálise com relação à homoafetividade, à homossexualidade como doença. Olha só lembrar aos queridos psicólogos, que o Conselho Federal de Medicina, e de Psicologia, de Medicina também, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Mundial de Psicologia, proíbe o tratamento de homoafetivo. Então eu peço a vocês que denunciem o psicólogo que se propôs a atender, ele terá o seu consultório fechado. A Organização Mundial da Saúde retirou da sua lista, assim como o Conselho Federal de Psiquiatria, também o tratamento ao homossexual. Os psicanalistas também não fazem isso. Se fazem, deve denunciar e deve procurar um profissional melhor. Os meus alunos, o tempo todo no curso, eu bato isso. Eu digo, não pode encarar a homossexualidade como patologia, como doença, como desvio, porque não é uma identidade, como o heterossexual é identidade. Então não foi comigo que eles aprenderam. Então se algum meu ex-aluno estiver fazendo, me faça, que eu caço a carteirinha dele. Luiz, fulano de tal, que estudou com você, tá fazendo terapia para curar o homossexual. Me fala que eu caço a carteirinha dele. Então, quando ele for renovar, a gente não renova mais. Que a Sociedade Brasileira de Psicanálise é muito séria. Não vamos compactuar com uma bobagem dessa. Isso fica bem claro quando a pessoa faz o curso. A religião não importa. Agora, dentro do consultório não se discute questões religiosas, se discute a questão psíquica, com base em Freud. Vamos lá. A Daniela Almeida diz o seguinte: acredito que a terapia deveria ajudar sim aos homossexuais a se aceitarem, isso é legal, e a acreditar que merecem ser felizes, como qualquer ser humano, somos todos iguais. Parabéns aí, Daniela, isso mesmo. E é isso que eles buscam no consultório. Eles querem ser felizes. Chegam lá, Daniela, carregados de rejeição do pai, da mãe, da igreja, do centro espírita, que depende da religião que for, dos amigos, e a gente tem que quase que colar os caquinhos deles. Isso sim tem que tratar. Agora, a homossexualidade não. E eu acho mais, Daniela,
Eu acho que quem tem que tratar são os familiares desses homossexuais, são os amigos desses homossexuais, para eles aprenderem que estão equivocados e que eles fazem a vida do outro sofrer. E se faz o outro, se eu faço um filho sofrer, eu também sofro. Então, a maioria das vezes, os pais nem fazem por mal, é por ignorância. Então a gente precisa conversar mais sobre esse assunto para ver se se diminui um pouco isso daí. Mas, ó, parabéns, é isso mesmo. Eles são pessoas que merecem ser felizes como nós merecemos, né? A vida tem que ser leve, não é isso, gente? Dalva está dizendo o seguinte, vamos lá, Dalva. Sempre muito bom te ouvir. Obrigado, minha amiga. Vamos lá. Fabiano vai lá. Olá, professor, muito bem explicado. Então, Fabiano, eu tento deixar o mais claro possível. Estou aberto a questionamento, gente. Tem mais de 20 anos que eu estudo esse assunto. Eu tenho um livro que metade do livro trata desse assunto. E eu vou escrever um livro só sobre homossexualidade, bissexualidade, transexualidade e outros mais. Então vamos conversar sobre isso num livro, vou escrever um livro só sobre isso, porque eu acho que precisa, né? Cada vez mais precisa. Maria Cláudia Soares dizendo, manda um abraço para todos nós aqui em Cataguases. Abraço aí para os amigos de Cataguases. Um abraço luso, um abraço português, que eu estou aqui na cidade de Aveiro, Portugal. Abraço aí para todo mundo de Cataguases, hein? Tá dado um abraço. Alessandra Monteiro assistindo, Paola Petrilo. Abraço aí para a família Petrilo, tenho muitos amigos aí dessa família. Maria Cláudia Soares diz, são pessoas normais que pagam seus impostos, é isso aí. E tem direito de ir e vir. E como pagam, viu, gente? Show preconceito. Inclusive, pesquisas apontam que são pessoas corretas, são clientes excelentes. Burro é o comerciante, desculpa, burro é o comerciante ou empresário que discrimina, porque é um segmento social muito importante financeiramente, economicamente, de ponto de vista ético, porque eles lidam com a discriminação. Nós temos aqui a nossa amiga Geralda Gonçalves, lá de Nova Venécia. Minha amiga Geralda, um abraço para todo mundo aí de Nova Venécia. É um prazer tê-la aqui me assistindo, minha amiga, tá? Abraço na Laura, na minha amiga Natasha, essa turma aí que eu amo muito, o Robson, é uma turma aí que eu amo muito, tá certo? Vamos lá, quem mais? Jocilene Alves Negrelli, também assistindo, o Carlos Aleixo também, Paulo Toledo da Luz, ele diz o seguinte, as pessoas têm que entender que são os espíritos que se amam e não os corpos. Muito bem, cara, gostei. Espírito no sentido amplo, inclusive, né? Muito bem, gostei disso, né? O corpo é apenas a casca. Eu uso camisa vermelha, tem gente que gosta de camisa verde, outro gosta de azul, né? E assim por diante. Malu Rocha, acabou. Então, meus amigos, desculpe aí o calor da emoção no início da live, mas foi para atender aí ao pedido dos amigos. Espero que vocês tenham gostado do esclarecimento com relação a esse assunto e nos vemos amanhã no Divã. Vamos tratar do assunto travesti e transexual, ok? Um abraço. Fica com Deus.